E aí, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo ao canal da Recipe Point, se você nunca veio. Eu me chamo Anselmo Borges, eu sou arquiteto de dados e eu tô montando esses vídeos como uma base para você fazer a certificação Linux Essentials. E para você que não sabe nada de tecnologia, isso é uma puta de uma ferramenta. É um curso gratuito que você vai fazer online, que você vai assistir vídeos de 10 a 15 minutos e você vai conseguir sair do outro lado com uma certificação e talvez até entrar no mercado. É mesmo, é? Antes de continuar, queria pedir encarecidamente o seu like, caso você tenha gostado do vídeo, não vou pedir se você não gostou, né? Se inscrever no canal, caso você for ver mais vídeos, tocar a sineta aí para receber as notificações de novos vídeos sempre quando eu postar. E eu tinha colocado que eu ia postar toda segunda-feira, cara, eu queria te pedir desculpa. Eu não vou conseguir postar toda segunda-feira. Tem as demandas da semana e, mano, eu nem vou entrar muito em detalhe. Eu não vou conseguir postar toda segunda-feira. Tudo bem? Esse capítulo é baseado na aula 1.2 do material que vai estar o link aqui na descrição, que é com base no material Linux Essentials. Começando, a gente vai falar sobre aplicativo. Você mexe com o aplicativo o tempo inteiro. Você tem você baixa um aplicativo no celular, o WhatsApp, um aplicativo de foto, o Instagram, tudo isso é um aplicativo. Quando estamos falando de computador e de sistema operacional, por exemplo, você tem um Windows, você baixa um Excel, você baixa o navegador, o Chrome, esse tipo de coisa. Também funciona assim no Linux. Não tem a mesma variedade que tem no Windows, mas existe no Linux também. Então, por exemplo, se você precisar editar uma foto, tem o GIMP. Se você precisar editar um texto, tem um programa de edição de texto. Se você precisar ouvir música, tem um Spotify para Linux. E assim vai. Os aplicativos basicamente são ferramentas para te dar uma funcionalidade, não dar uma funcionalidade para o sistema operacional. Pacotes de software. Quando uma pessoa desenvolve um aplicativo, ela não está desenvolvendo um aplicativo de cabo a rabo. Ela não vai desenvolver uma parada que vê a imagem JPEG, que vê o arquivo MP4, que lê a tua música MP3, que lê o seu .doc, que é o seu arquivo onde você está escrevendo um trabalho. Não, essas tecnologias já existem e esses caras são chamados pacotes, que são partes pequenas que compõem o funcionamento do aplicativo. Dentro de cada sistema operacional existe um gerenciador de pacotes. Lembra no vídeo anterior que a gente falou, por exemplo, tem distribuições Debian e distribuições baseadas em Red Hat? A gente vai começar falando do Debian. Sempre quando eu vou baixar um pacote, por exemplo, um cara que visualiza foto, um cara que lê MP3, esse tipo de coisa são pacotes. E esses pacotes, eles têm um formato de instalação chamado DPKG em sistemas operacionais baseados em Debian. Esses gerenciadores de pacotes, eles funcionam em ambientes. Eu vou dar alguns exemplos. Você pode usar no Ubuntu, você pode usar no Debian, você pode usar no Linux Mint, tá? Falando das distribuições. Esses sistemas operacionais, eles usam gerenciadores de pacotes que são o apt-get, o dpkg e o apt. Agora, falando daquele outro lado do universo, que são ambientes baseados em Red Hat, onde você tem o Fedora, o CentOS, eles são baseados em instalações, os pacotes que fazem a mesma coisa de leitura de MP3, leitura disso, leitura daquilo, eles são pacotes encapsulados do tipo RPM. Qual que é a diferença desses dois tipos de pacote? O dpkg, ele vai trabalhar dentro da arquitetura do Debian, o RPM vai trabalhar dentro da família do Red Hat. O gerenciador de pacotes de instalação do lado do Red Hat é o RPM, é o i1 e é o DNF. Qual que é a ideia desses gerenciadores de pacote? Eles centralizam aonde você vai fazer o download desses pacotes e quanto à atualização desses pacotes. Aí você fica perguntando, pô, mas Anselmo, pô, e aí, eu vou baixar um pacote DPKG para funcionar no Red Hat, eu vou pegar um pacote RPM para funcionar dentro do Debian? Cara, não, nem precisa se preocupar com isso. Se você instalou um Debian, você sempre vai ter um repositório que vai trazer pacotes do tipo DPKG. Se você instalou um Red Hat ou um sistema baseado em Red Hat, você sempre vai ter pacotes formatados para a família de sistemas operacionais da Red Hat, Fedora, CentOS e outros. Nessa parte do vídeo nós vamos ver algumas instalações de pacotes na prática.
Infelizmente a gente não vai conseguir usar aquela máquina virtual do vídeo para instalação de pacote, porque ela não vai para a internet, ela tem algumas restrições lá que não vão ser possível. Mas eu vou mostrar e simular aqui para vocês como que ficaria essa instalação de pacotes. Nesses dois exemplos que o material traz, ele traz uma instalação do Figlet. Aqui ele mostra que que o pacote não está instalado. Depois ele mostra um exemplo de busca e depois ele mostra um exemplo de instalação. Lembrando que eu estou usando o apt-get, então ele se baseia em uma distribuição Linux variada de Debian. A sintaxe para instalar é apt-get install o nome do pacote, que no caso é Figlet, e você pode usar o apt também, então apt install Figlet. Mostrando aqui as duas máquinas, ó, eu tenho a máquina do lado de cá que é um Ubuntu, que ele é baseado em Debian, aqui que eu vou usar o meu apt, e do outro lado tem um Oracle Linux, que ele é baseado em Red Hat, que ele é para fazer a instalação, o gerenciador de pacotes é o i1, então o gerenciador de pacotes desse lado apt-get, do outro lado i1 e DNF. Bom, logado aqui na máquina do Ubuntu, tá? Eu vou usar o comando sudo. No momento vocês não precisam saber o que é o sudo ainda, mas ele é para rodar um comando como superusuário. E agora eu vou montar o comando, ó, apt install Figlet. Então, ó, ele está se conectando à internet. Lembra que eu falei que ele está indo lá nos repositórios e vai baixar um pacote do tipo Debian, tá vendo? Ó, .deb, certo? Então, ele já fez a instalação aqui do meu pacote Figlet. Vamos ver se já aparece. Aparentemente ele já pegou o comando, é que eu não coloquei nenhuma sintaxe na frente dele, tá? E aqui no exemplo eu já vou pegar aqui, ó, Figlet Awesome. Na realidade, qualquer texto que eu colocar aqui na frente, ele vai exibir aqui com essa fonte padrão dele. Dá para alterar as fontes também, tá? É um aplicativo só para a gente fazer o teste. É um aplicativo não, né? É um pacote só para a gente fazer o teste. Então vamos lá, Figlet, e eu vou colocar Debian. Olha lá, ele me mostra um desenho do Debian aqui baseado em caracteres. Então nesse caso aqui, ó, eu fiz a instalação do Figlet a partir do apt. Agora a gente vai simular um outro pacote, igual tem aqui na documentação. Eu vou instalar um pacote chamado Counsei. Então eu vou dar Enter e vou aqui na minha outra máquina do outro lado e vou instalar. Sudo i1 install. Bom, ele vai perguntar para mim se eu quero instalar esse pacote. Eu dou um yes aqui e aí ele vai lá para a internet e vai baixar o pacote. Agora eu vou rodar o comando mostrando o que ele faz. Ele basicamente é o desenho de uma vaca que vai falar alguma coisa aqui, ó. Isso é bem um exemplo mesmo, tá? Bem tosco. Então eu vou colocar aqui e eu vou trocar o texto segunda aula Linux. Vou tirar aqui segunda. Beleza, ó, a vaquinha lá falou segunda aula Linux. Aqui nesse mesmo material ele fala sobre remoção de pacotes, a sintaxe é basicamente a mesma, tanto para i1 como para apt-get. Apt-get install, instala, remove, remove. A mesma coisa para o i1 aqui. Nesse mesmo material também ele dá alguns exemplos falando quais os tipos de aplicativo que eu tenho para Linux, fazendo uma associação do que eu posso usar, tá? Então aqui ele já dá logo um exemplo do LibreOffice. O que é o LibreOffice? É basicamente um pacote Office para Open Source. Então aqui ele tem editor de texto, que é o Writer, Cal, Impress, Draw e muitos outros. Navegadores web, com a exceção do Internet Explorer, que ele é Microsoft, todos os outros navegadores de mercado eu consigo usar. Eu acredito que também não tenha um Safari para usar no Linux, que é do macOS, mas ele teria os principais: o Chrome, o Firefox, o Opera. Falando de multimídia, ele dá alguns exemplos de aplicativos que eu posso usar para determinados cenários. Então o Blender para você criar renderização 3D, fazer animação, o GIMP para ser um editor de imagem parecido com o Photoshop, Inkscape, Audacity, que é um editor de áudio, o ImageMagick, nunca usei, programas de servidor. Quando a gente está falando de servidor, eu acredito que isso é muito o que você vai trabalhar no Linux. Vou dar um exemplo. Eu quero hospedar uma página de internet no meu servidor Linux. O servidor Linux ele tem programas como o Nginx e o Apache, onde eu consigo hospedar páginas na internet.
então eu consigo baixar. E é sobre isso que essa parte do texto fala, eu não vou entrar também muito em detalhe. Dei aquela lida básica aí para você não passar batido. Compartilhamento de dados, eu consigo em um Linux compartilhar uma pasta e montar numa outra máquina Linux ou não Linux, dependendo do que eu vou compartilhar. Aqui ele me dá algumas opções, ele me fala do NFS, ele fala do Samba, que são serviços à parte onde eu posso ir lá, dar um install o nome do pacote, por exemplo, install NFS, install Samba, ele vai instalar para mim, aí depois eu vou lá e configuro conforme a necessidade. Ele fala também sobre... Aqui na parte de cima ele fala também sobre banco de dados. Eu armazenei minha página web, mas aonde que eu vou armazenar meus dados? Aí eu posso instalar um banco de dados MariaDB, MySQL, um Postgres ou qualquer outro. Administração de rede, aqui ele dá um exemplo falando de DHCP, DNS e tal. Para você que não sabe nada, também não se preocupe, tá? É só um exemplo que ele tá te dando. DNS basicamente ele tá resolvendo IP por nome. Atrás do www.uol.com.br existe um IP e existe um servidor de DNS global que resolve isso para mim. Então, imagina se todo mundo tivesse que decorar o IP para chegar numa página web. Não seria viável, por isso existe o DNS. Linguagens de programação. O Linux ele suporta vários tipos de linguagens de programação. Aqui são alguns exemplos delas, que é o JavaScript, o C, o Java, o Perl, o Shell, o Python, que é o queridinho do momento, o PHP, que é uma linguagem que tá entrando em queda agora. Aqui tem uma série de exercícios que eu recomendo que você faça. Recomendo realmente que você faça, porque geralmente essas perguntas vão cair na prova. Por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver algum comentário, alguma coisa, deixa aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações e em breve tem um próximo vídeo de uma próxima aula. Beleza? Abraço e até o próximo.